O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Texto de Pedro, escrito pelo Dr. Lucas no livro de Atos, capítulo 3, verso 13. Para saudar você nesta reunião das promessas desta sexta-feira da celebração da morte de Jesus. Mais um ano celebrando a morte do Salvador, a morte de Jesus. E aqui nós vemos um resumo dessa história. Quem mandou matar Jesus? Quem entregou Jesus? Como é que aconteceu isso? A Igreja Batista Casa de Paz está aqui no coração da cidade do Rio de Janeiro para divulgar essa mensagem, para proclamar essa mensagem. Na celebração da ceia do Senhor, Paulo termina dizendo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esta reunião é para anunciar. Antes de continuar, pedimos a você que está passando por aqui pela primeira vez, para que se inscreva, compartilhe o link para os seus queridos, seus amigos, clique nas atualizações, no sininho, para receber os próximos vídeos, as próximas divulgações da nossa igreja aqui na Rua do Senado 308, coração da cidade, centro da cidade do Rio de Janeiro, centro da cidade maravilhosa. Pedimos as orações a todos vocês. Nossa igreja vai completar 2 anos agora em maio de organizada. Ela foi organizada pela primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a igreja mais antiga do estado e é a mais nova. A nossa igreja é a caçulinha agora do estado. Foi aceita pela Convenção Batista Carioca há um ano atrás, porque o processo é assim mesmo. E vamos completar 2 anos agora. Agradecemos a Deus, agradecemos a nossa igreja mãe. E já estamos divulgando a programação. Vai acontecer no último domingo do mês de maio. Nosso aniversário é dia 14 de maio, mas é meio da semana, nós vamos jogar a comemoração para o final do mês. Então a gente vai divulgar daqui para frente. Aniversário da igreja, temos 2 grupos, 2 coros convidados, 2 ministérios de louvor, o Aviva Voz e o Coro Dominus, todos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, convidados para esta celebração. Então você já está recebendo de primeira mão o convite para as celebrações do 2º aniversário da Igreja Batista Casa de Paz. Dá tempo colocar na agenda, e você que mora em qualquer lugar do mundo, dá tempo vir. Nós queremos agradecer a Deus por Jesus, que ele mandou para ser o nosso Salvador. E para ser o nosso Salvador, ele precisou morrer. Esse feriado de hoje é exatamente celebrando isso. Vamos ler o texto bíblico de hoje, vamos direto ao assunto para a nossa reunião das promessas desta sexta-feira da celebração de mais um ano da morte de Jesus. Isaías 63, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, 6. Aquele texto que o eunuco ia lendo o livro do profeta Isaías. Diz assim: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus promete tirar a nossa culpa da morte de seu Filho. O Filho de Deus morreu. Hoje é o dia que estamos celebrando mais um ano da morte do Filho de Deus. E quem são os culpados da morte? Deus promete tirar a nossa culpa. E aí nós somos réus soltos, réus absolvidos, réus que recebemos o salvo-conduto. Recebemos o ego te absolvo, eu te absolvo. Quem são os verdadeiros culpados da morte de Jesus? De uns tempos para cá, fala-se muito em investigar o assassinato de personalidades e autoridades para descobrir e punir os culpados. Que se faça isso, claro, mas com todos, conhecidos ou desconhecidos.
sejam personalidades, autoridades ou não. Mas a maior de todas as personalidades do céu e da terra, Jesus o Cristo, foi condenado injustamente, ou seja, foi como um assassinato encomendado. Quem é? E quem são os verdadeiros culpados? Esse é o assunto das promessas da Igreja Batista Casa de Paz nessa sexta-feira da celebração de mais um ano da morte de Jesus. Em primeiro lugar, quem seria o culpado, o verdadeiro culpado do assassinato encomendado de Jesus? Judas seria o principal culpado. Em Mateus 26, nós encontramos uma palavra que diz assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: Quanto estão dispostos a me pagar para vos entregar Jesus? Deram-lhe 30 moedas de prata. A partir dali, Judas mantinha-se atento à espera de ocasião para entregar Jesus. E aí, no verso 47, diz assim: Naquele momento, enquanto assim falava, Judas, um dos 12, chegou com muito povo armado de espadas e paus, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas tinha lhes dito que o entregaria com um sinal. Saberão quem é quando eu o cumprimentar com um beijo. Então podem prendê-lo. Judas aproximou-se logo de Jesus, exclamou: Eu te saúdo, mestre, e o beijou. Então prenderam Jesus, segurando-o bem. Lá no capítulo 27 de Mateus, versos 3 e 4, diz: Então Judas, que o traiu, depois que Jesus foi julgado e vendo que fora condenado, cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou: Pequei, traí um homem inocente. Eles disseram: E nós com isso? Problema seu. Verso 5 de Mateus 27, Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois enforcou-se. Não, Judas não é o principal culpado. Ele foi apenas usado pelos mandantes. Em segundo lugar, poderíamos acusar Pilatos. Pilatos seria o verdadeiro culpado da morte inocente de Jesus? Vamos ver em Mateus capítulo 27, verso 17 diz: Portanto, reunindo-se eles, disse-lhes Pilatos: Qual quereis vós que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, mandou sua mulher de Pilatos, dizer-lhe: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que prendessem Barrabás, que pedissem Barrabás, que fosse solto, e Barrabás era um homem perigosíssimo, um condenado justamente, e que matassem Jesus. Então Barrabás seria solto e Jesus seria o condenado. Respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás, soltem Barrabás. Um perigoso assassino. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Pois que mal fez ele? E eles clamaram ainda mais: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou uma bacia d'água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Isso é convosco. Respondendo todo o povo, disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Gravem essa frase. O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Quem são os verdadeiros culpados da morte de Jesus? E aí Pilatos mandou soltar Barrabás, um perigoso assassino. Ficou solto pelas ruas. Um réu condenado foi solto. Mandou açoitar Jesus, mandou bater em Jesus, muita chicotada, e o entregou para ser crucificado. Não, Pilatos não é o principal culpado. Ele foi apenas usado pelos mandantes.
Em terceiro lugar, poderíamos culpar os principais sacerdotes, então? Os principais sacerdotes e os anciãos são os culpados da morte de Jesus? Em Mateus capítulo 7, verso 20, diz: Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem a soltura de Barrabás, um assassino condenado, um homem perigosíssimo, e que matassem a Jesus, que era inocente. E no nosso texto de saudação, Atos capítulo 3, Deus de Abraão, Pedro é quem é o autor dessa frase, que diz: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, Pilatos decidiu soltar, mas os principais dos anciãos forçaram para que Jesus fosse condenado. Mas esses também não são os verdadeiros culpados. Os sacerdotes foram somente usados pelos verdadeiros mandantes. Quem são os verdadeiros culpados da morte injusta de Jesus? Eu, você e toda a humanidade. Somos os verdadeiros culpados por causa dos nossos pecados. Nosso texto básico confirma isso. Isaías 53, 6. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Cada um faz o que quer. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, na cruz, os pecados de todos nós. Todos nós somos os verdadeiros infratores dos mandamentos de Jesus. Não terás outros deuses diante de mim. Nós temos outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, Êxodo 20, 3 e 4, nós fazemos imagens. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós tomamos o nome do Senhor Deus em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Nós não santificamos o dia do Senhor, Êxodo 28. Honra teu pai e tua mãe. Muitos não honram o pai nem a mãe. Êxodo 20, 12. Não matarás. Tem gente matando. Não adulterarás. Tem muita gente agora adulterando. Não furtarás. Tem muita gente agora furtando. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Tem bilhões e trilhões. Não cobiçarás. Tem milhares e milhares cobiçando. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz: O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus foi ter mandado Jesus para tomar o meu lugar e o seu lugar e o lugar de todos, para que nós não soframos as consequências e sejamos absolvidos. Você quer ser absolvido? Você e eu quero. Por isso eu entreguei minha vida. Recebi Jesus em meu coração, em minha vida, e eu recebo sempre. E eu convido sempre para andar mais, para brilhar mais, para me encher mais e mais a cada dia. Meu corpo, minha alma, minha vida. Apesar de ser pecador. Todos nós somos pecadores. Mas qual é a diferença? A diferença é o arrependimento. É a confissão. Eu sou réu, eu confesso que eu realmente sou pecador. Mas aquela palavra de Jesus, vai e não peques mais, nós levamos a sério essa palavra. Nós não nos acomodamos a uma vida pecaminosa. Nós lutamos contra o pecado. Pecamos, caímos, nos machucamos, o pecado nos machuca muito. O pecado realmente nos faz muito infelizes, mas nós sabemos o remédio para o pecado. Jesus derramou o sangue dele, morreu por mim e por você, tomou o meu lugar e o seu lugar. Nós somos os verdadeiros culpados da morte de Jesus, para que nós tenhamos. Ele tomou o nosso lugar para que tenhamos a grande oportunidade da salvação com ele.
da vida eterna com Ele, do perdão que Ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer essa vida eterna? Então vamos orar nesse momento, entregando, fazendo a oração do pecador arrependido. É diferente no tribunal da terra. No tribunal do céu, quando nós confessamos, o Senhor diz, você confessa? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui na terra, o réu confesso não tem perdão. Pelo contrário, aí é que ele é condenado mais ainda. Mas até aqueles que estão aí na posição de juízes, julgando todo mundo no tribunal do céu, todos nós estamos na mesma cadeira de réus. Somos todos culpados de uma morte injusta, que é a morte do Salvador Jesus. Mas Ele quer que nós saiamos livres da culpa da morte dele, para que tenhamos a vida eterna com Ele, porque Ele vive. Ele morreu, mas daqui a 2 dias nós vamos celebrar a ressurreição. E eu convido você para que se inscreva nesse canal, compartilhe o link, clique no sininho aí, nas atualizações, para você receber os vídeos de domingo. São 2 vídeos que falam sobre a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus, para mim e para você. Para Ele, para mim e para você. Deus e Pai, a nossa resposta é sim o apelo dessa reunião. Nós queremos confessar que somos pecadores mais uma vez. E vamos confessar sempre. Mas queremos também confessar que não queremos nos acomodar à vida de pecados. Nós queremos consertar. Queremos aliança com o Senhor. Queremos o perdão do Senhor Jesus. Cremos no perdão de Jesus. Cremos que o sangue de Jesus não foi derramado em vão, porque nós oferecemos o nosso corpo e a nossa alma para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Pedimos também saúde para os doentes, porta de emprego aberta para o desempregado, sabedoria para as empresas, comércios que passam por lutas e dificuldades, um avivamento do Espírito Santo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que comece aqui na Rua do Senado 308, na Igreja Batista Casa de Paz, na igreja do meu irmão, da minha irmã, pastora aqui perto, que comece o avivamento em algum lugar, nessa cidade, nestas ruas, para trazer conversões de almas, as dezenas, centenas e milhares, que vão povoar os céus e vão também abençoar o reino do Senhor até a volta de Cristo. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, agradecendo ao Senhor, Pai, ao Senhor Deus Espírito Santo, ao Senhor Deus Jesus Cristo, pela sua morte, Jesus. E é em seu nome, Jesus, que nós oramos. E todos digam amém e amém. Antes do final da nossa reunião, nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Ivonete Alves, irmã do nosso irmão Josemar Alves, completando mais um ano, agora dia 30. E a pastora Elizabeth, irmã da missionária Eneida Pimentel Mendes, que tem a nossa live aqui todas as terças-feiras, brilhante, também está celebrando mais um ano, dia 30, agora desse mês. Então, parabéns para os aniversariantes. E você que está aniversariando, ou alguém da sua família, escreve aí nos comentários. Na próxima reunião faremos a festa. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, aniversariante da semana. E também convidamos você para as nossas reuniões online, terças, sextas, domingo de manhã e à noite. Temos 4 reuniões semanais aqui pelo YouTube. E também as reuniões presenciais em nosso templo, Rua do Senado 308, terças, quintas, domingo de manhã e domingo à noite. São 4 reuniões semanais da Igreja Batista Casa de Paz, filiada à Convenção Batista Carioca, automaticamente à Convenção Batista Brasileira e à Aliança Batista Mundial. É a nossa igreja aqui no coração da cidade, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Não saia daí que tem uma bênção para você neste dia em que celebramos mais um ano da morte de Jesus. Nossa bênção, a bênção é de Jesus, que vive, que está vivo. E ele diz assim para você, para mim e para você:
dou para vocês a minha paz. A minha paz vos dou. Amém.